Oi para você que me acompanha, aqui Alex Cavalcante, muito obrigado por esse tempo, compartilhar aqui conosco. O país vive, de fato, um luto, e é um luto que gera uma série de outras consequências, como a melancolia, e eu queria falar sobre esse, que é um dos grandes temas da saúde mental, luto e melancolia, de uma forma, por favor, muito aberta, muito tranquila, sem muitas estrelas, porque a gente sabe que o momento é de dor e se você ainda não conseguiu sentir a dor alheia, pode ser uma oportunidade participando aqui desta mentoria clínica, ou quem sabe você é o próprio objeto de dor, o objeto no sentido do indivíduo que atravessa esse momento que é singular. Eu queria poder colocar aqui algumas reflexões acerca do luto, que não é de hoje. A gente sabe que o sentido do luto, do velório, da despedida, ele tem crescido e crescido de uma forma digital, onde hoje a gente não enluta-se apenas, não estou em luto apenas por uma questão de um conhecido, mas de uma artista que se vai, de uma outra figura pública que se foi, e a gente vai acumulando essa série de perdas e vai vivendo o que a gente chama de trauma vicário, quando na verdade o luto que eu não consegui viver, eu passo a sentir esse trauma do outro. O outro deveria estar de luto. E se o outro não está de luto, eu fico enlutado por ele. Então, esse conceito que a gente tem aprendido de despender-se desse sentimento que é singular, ele vai ganhando formas, ele vai ganhando estruturas das mais cabíveis, porque cada coração cabe à sua própria dor. O luto e a melancolia, eles andam em conjunto, mas eles não apenas lamentam a perda, como também eles produzem a reflexão sobre a vida. Eu sempre digo aqui nas minhas consultas e atendimentos, nos materiais que eu produzo, que eu acho que o mais importante é entendermos, e já chegou o tempo de entender, que se eu não aprendo sobre a vida com a morte, eu não consigo aprender sobre a vida apenas em vida, porque é na perda, na falta, que a gente desenvolve esse eu reflexivo. Falar sobre esse eu reflexivo, para a gente entender um pouquinho do que é que significa isso, pode passear no caminho do autoconhecimento, mas ele tem um brinde, um plus que vai junto. Eu sinto a dor. Eu reflito e sinto a dor. Alex, isso não é algo maléfico, isso não é ruim. Depende do ponto de vista e depende da experimentação. Mas o meu convite aqui é dessa reflexão para apaziguar, entender que a dor do luto pode ensinar. O trauma vicário pode ser evitado quando a gente vive o nosso próprio luto. Então, talvez uma reflexão para quem ainda não entendeu o sentido da vida, provavelmente não sentiu a morte. E não sentir a morte nem sempre é o ato de morrer, é o ato de perceber o outro. Para muita gente, um tema melancólico, para outros, um bálsamo em meio a tantas lágrimas daquilo que hoje não é mais o que um dia foi. Não sei se você já atravessou uma circunstância dessa. Se sim, tente relembrar quais são os pensamentos de alguém que perde alguém. Talvez seja o tempo de depressão, luto e melancolia conversarem e entenderem que cada, cada um deles tem o seu lugar, tem o seu espaço nesse ser que somos, nesse eu que somos. Será que então não é o tempo de generosidade? Será que então não é o tempo de voltar à palavra ternura? Os velórios tão famosos no século XIX, entendendo que lá no século XVIII pouco falava-se sobre isso, né? A ideia dos grandes comícios, a ideia das grandes liturgias seguindo o caminho do cemitério, que geralmente ficava em um local super central. A França, por exemplo, retirou os cemitérios da área central, mandou para a área periférica e ali começaram-se então um enxergar diferente sobre essa despedida do luto, daquele que se foi. Mas hoje a gente pode fazer de várias formas, entendendo que nós estamos num mundo que é digital. O luto passou a ser muito mais algo interiorizado. Sentir o luto e deixar ir faz parte do processo da vida. Atendi e atendo pacientes que atravessam esse transtorno, esse problema chamado depressão, por vindouros processos que ainda não aconteceram. O entendimento, a aceitação, e se você capturar bem, você vai começar a entender que inclusive a saúde mental está ligada a isso. Quem está acostumado com a perda não vai perder tanto mais. Afinal de contas, a perda já ensinou o suficiente. Pesque um pouco dessas palavras aqui.
Essa é a mentoria clínica para você, com muito respeito às pessoas que têm perdido pessoas. Todos nós vamos passar de alguma forma, mas o mais importante é passar deixando algo que seja construtivo para a vida de alguém. Por que não o tempo de generosidade? Por que não o tempo de prestar a homenagem? Por que não o tempo de falar de forma clara, concisa, objetiva, direta, receber e acolher e às vezes sequer falar? Fique com isso. Alex Cavalcante, receba saúde, paz e bem da minha parte, do meu coração para o seu coração. A gente se vê no próximo episódio. Vamos em frente, juntos, somos mais. Paz e bem. Oi, para você, aqui Alex Cavalcante. Muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta, sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você, para te ajudar. Acesse nossos links. Paz e bem. Saúde Flix. Aulas e conteúdos ilimitados. Te desejo saúde, paz e bem onde você estiver. Oi, para você, aqui Alex Cavalcante. Muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta, sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você, para te ajudar. Acesse nossos links. Paz e bem.